Gente, então vamos fazer o seguinte. Nesse módulo 5, lá do seu livro 1, eu vou resolver com você os exercícios de aplicação. E esse módulo é sobre equação redutiva a segundo grau e equação irracional. Ou seja, aqui você vai treinar a fazer alguns exercícios que você vai pegar uma equação, vai usar uma estratégia para fazer ela virar uma equação de segundo grau. E também nós vamos resolver algumas equações que aparecem raiz. Tem algumas estratégias para resolver, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o exercício de aplicação número 1. Olha só. Então, esse módulo aqui é só para você treinar, meninos, resolver umas equações. Ele diz assim, ó, resolva no conjunto dos números reais a equação x² menos 13x² mais 42 igual a 0. Meninos, então tá aí, ó. Aqui você tem uma equação do quarto grau. Sei lá, pensa aí. Você lembra na sua vida estudantil aí de ter aprendido alguma fórmula que resolve uma equação do quarto grau? Você vai ver que você não vai lembrar. Então a gente vai pegar uma equação do quarto grau, organizá-la para resolver ela como se fosse uma equação de segundo grau. Dá uma olhada, meninos. Essa daqui tem até nome. Olha só. Toda vez que você vê uma equação parecida com essa, ó, ax² mais ax² não, ax² mais bx² mais c. Toda vez que você vê uma equação parecida com essa, existe uma estratégia para a gente resolver esse exercício. Olha só. Então, bateu o olho. Você viu uma equação parecida com essa, ó. Só tem o x², o x² e o termo sozinho. Se você enxergar que essa equação parece com essa, você vai proceder sempre da seguinte maneira. Olha só. Você vem aqui, esse x², você pode falar que ele é x² menos 13x² mais 42. Então, olha, se você enxergar uma equação do quarto grau, que só tem o x², o x² e o termo sozinho, você vai usar essa estratégia, ó. O x² você fala que ele é x² ao quadrado. Aí, meninos, nós vamos fazer o seguinte, ó. A seguinte substituição. Nós vamos pegar o x² e vamos chamar ele de y. Então, ó, se eu pegar o x² e chamá-lo de y, como vai ficar? y² menos 13y mais 42 igual a 0. Então dá uma olhada, ó. Eu peguei o x², chamei ele de y. Então eu transformei essa equação numa equação do segundo grau. Como é que resolve uma equação do segundo grau? Vamos aqui em cima, olha só. Você vai fazer o seguinte, quem é o delta? b², que é 169, menos 4ac, 42 vezes 4, isso vai dar 168. Aí você vai chegar aqui, o delta vale 1. Então fizemos fórmula de Bhaskara, ó. b², 169, 4ac vai dar 168, o delta vale 1. Então vamos calcular o y, meninos. Y vai ficar sendo menos b, quem é menos b? 13, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2a. Aí vamos aqui. Quem vai ser o y'? Vai ficar 14 sobre 2, que vai dar 7. Quem vai ser o y? Duas linhas. Vai ficar 12 sobre 2, que vai dar 6. Então dá uma olhada, ó. Nós resolvemos a equação.
Só que agora nós encontramos valores para y. Só que eu preciso dar a resposta para valores de x. Aí você volta aqui, ó. Você disse que o x ao quadrado é y. Só que aí, meninos, você achou que o y pode ser 7. Que número que eu elevo ao quadrado que vai dar 7? Então, x pode ser mais ou menos raiz de 7. Então, cuidado para não esquecer, ó. Se você tirar a raiz dos dois lados, vai aparecer o mais ou menos. Ou x ao quadrado igual a 6. Vamos fazer organizado. X ao quadrado eu chamei de y. O y vale quanto, gente? 6. Que número eu levo ao quadrado que dá 6? Você vai dizer para mim que o x pode ser mais ou menos raiz de 6. Então pronto, ó. Você vai lá e dá a solução. A solução, meninos, vai ficar menos raiz de 7, menos raiz de 6, mais raiz de 6, mais raiz de 7. Eu gosto de colocar em ordem. Se você colocar em outra ordem, não tem problema na solução, meninos. Então, olha só. Vamos recapitular. Equação do quarto grau. Não tem uma fórmula que você conheça para resolver direto essa equação. Qual que é a estratégia? Você vai pegar o x à quarta, falar que ela é x ao quadrado, e escrever o restante. Aí você vem, ó, onde tem x ao quadrado, eu vou chamar de y. Então, minha equação que era do quarto grau, a gente transformou numa de segundo grau. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício número 2. Olha só. A questãozinha 2 diz assim, ó. Vai dando uma notada aí. Olha só. Questãozinha número 2 diz o seguinte. Resolva no conjunto dos reais a equação. Que equação, gente? Aqui está escrito raiz de 36 menos x igual a x menos 6. Então ele disse, ó, resolva no conjunto dos reais a equação. Agora uma dica, ó, isso aí é o que ele chama de equação irracional. É uma equação onde aparece uma raiz. Gente, a estratégia é o seguinte, sempre que tiver uma raiz na sua equação, você vai ter que dar um jeito de deixar essa raiz sozinha de um lado e passa o restante para o outro lado, certo? Porque deixando ela sozinha de um lado, você vai fazer o seguinte procedimento. Olha só. Então, se a raiz já está sozinha, ok, você vai fazer o seguinte procedimento no exercício. Você vai pegar, meninos, raiz de 36 menos x igual 6 menos x. Aí você vai pegar os dois lados da equação e elevar ao quadrado. Então a estratégia é, se um dia você vê uma raiz na sua equação, tente deixá-la sozinha de um lado, porque quando você elevar os dois lados ao quadrado, isso aqui vai cancelar. Vai ficar o quê? 36 menos x. Agora aqui, cuidado, esse é um produto notável, meninos. Produto notável, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais quadrado segundo. Então, ó, a dica que eu te dei foi essa. Deixe a raiz sozinha de um lado, eleve os dois lados ao quadrado, a raiz vai desaparecer. Aí agora aqui, ó, esse mais 36 vai cancelar com esse mais 36. O que está sobrando aí, então? Está sobrando o seguinte. Vamos passar tudo para lá, ó. Está sobrando x ao quadrado. Esse daqui está menos, passa para lá, mais
menos 11x igual a 0. Então pronto, ó. Agora virou uma equaçãozinha de segundo grau, que eu tenho certeza que você sabe resolver numa boa. Coloque o x em evidência. Se você pôr o x em evidência, vai sobrar x menos 11 igual a 0. Meninos, quando que uma multiplicação tem resultado zero? Quando um dos fatores é zero. Ó. Quando x é igual a 0 ou quando x menos 11 for igual a 0. Aqui não tem o que fazer, já achamos que o x é 0 ou que o x só pode ser 11. Meninos, agora cuidado, ó. Achamos que o x pode ser 0 e que o x pode ser 11. Quando você estiver resolvendo uma equação que envolve raiz, você vai tomar cuidado, ó. Substitui esse 0 aqui. Vai ficar 0 menos 6. Substituindo 0, vai ficar 0 menos 6. Tem como uma raiz quadrada dar menos 6? Não. Então você vai tomar cuidado, ó. Esse 0 aqui, pra gente, ele não convém. Ok? Então, sempre que você estiver resolvendo uma equação irracional, quando você achar os valores de x, volta lá na sua equação e vê se eles servem para você. Ó. Jogando 0 no x, vai ficar menos 6. Não tem como uma raiz quadrada dar menos 6. Então, a solução desse exercício é só o x igual a 11. Então, qual que é a dica que você vai levar dessa questãozinha número 2? Você vai fazer o seguinte. Sempre que você vê uma raiz, você vai tentar deixar essa raiz de um lado sozinha. Que aí você vai elevar os dois lados ao quadrado e a raiz vai desaparecer. Ok? Então eu vou, enquanto você anota esse daí, vou apagando a questãozinha número 1 aqui e a gente vai fazer o próximo, hein? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidão. Vai copiando aí, hein? Meninos, vamos lá. Apagar esse daqui. Então vamos, galera. Vai dando uma lidinha na questãozinha número 3 aí, vamos. A questãozinha 3 diz assim, ó. Questão 3. Vamos lá. A questão 3 fala o seguinte pra gente, ó. O preço em reais de duas mercadorias A e B são respectivamente X e Y. Sabe-se que X e Y são tais que... Então ele disse, ó, x quadrado mais y ao quadrado menos 2xy menos x mais y menos 90 igual a 0. Meninos, ele disse assim, ó. O preço em reais de duas mercadorias A e B são x e y. E ele disse que o x é maior que o y. Então, informação importante, ó. Ele disse que o x é maior que o y. Deixa essa informação aí que ela deve servir para alguma coisa. Aí ele quer saber a diferença em reais dos preços A e B. Então ele quer saber a diferença em reais dos preços A e B. Então, meninos, ele está querendo saber quanto que é x menos y.
Certinho? Então vamos lá. Como que nós vamos resolver um exercício desse? E agora, ó, como é que nós vamos proceder numa equação dessa que ainda tem duas letras? Você vai ter que dar uma organizada nela, ó. Eu vou escrever assim, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Vê se você consegue acompanhar. X quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui menos x mais y menos 90 igual a 0. Meninos, eu estou colocando essas três parcelas perto uma da outra porque isso daí te lembra um produto notável, não? Então eu estou te falando, ó, equações redutíveis a segundo grau, equações irracionais, você tem que pensar, não é só sair jogando em fórmula, não. Eu pensei em colocar essas três parcelas assim, porque eu lembro, e você também deve lembrar, que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, isso aqui já foi x menos y ao quadrado. Consegue enxergar isso, meninos? Ó? X menos y ao quadrado. Agora aqui nessas duas, para ficar igual essa, eu vou colocar o menos em evidência. Ó. Se eu colocar o menos em evidência, vai ficar x menos y menos 90 igual a 0. Então dá uma olhada. Ó. Eu pensei em colocar essas três parcelas perto uma da outra, porque eu vi que é um trinômio quadrado perfeito. Como é que é x menos y? Eu pensei, posso colocar o menos em evidência. Ó. Vai ficar menos x mais y. Aí agora, qual que é a estratégia, meninos? A estratégia é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar o x menos y e vou chamar ele de k. Eu vou pegar esse x menos y e vou chamar ele de k. Você pode chamar da letra que você quiser. Aí, como é que vai ficar isso aqui então? Vai ficar k ao quadrado menos k menos 90 igual a 0. Olha que massa, ó. Eu organizei a equação de modo que ela virasse uma equação de segundo grau. Então agora para a gente resolver essa equação de segundo grau, aí você faz fórmula de Bhaskara, que você já conhece. Vamos lá. Deixa eu limpar o quadro aqui para a gente continuar. Então vamos lá. Como virou uma equaçãozinha de segundo grau? Ajuda aqui. Então isso vai ficar o seguinte. Delta vai ser b ao quadrado, que é 1, menos 4ac, 360. Então quem vai ser o delta, gente? 361. Então quem será o k? O k será menos b. Quem é menos b? Menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 19, sobre 2a. Aí vamos chegar à conclusão. K' vai ser 20 sobre 2, que é 10. E você vai chegar aqui o K, duas linhas, ele vai ser menos 18 sobre 2, que vai ser menos 9. Ok? Achamos o valor de K, só que o exercício não está pedindo o valor de K. Ele está querendo saber o valor de x menos y. Mas olha que massa, meninos. Você disse que, vamos usar a mesma cor, você disse que x menos y vale K. Aí você achou que o K vale 10. Então x menos y vale 10. Ou
x menos y vale k. Só que você achou que o k também pode ser menos 9. Meninos, aí, tem a resposta 10 e menos 9 para marcar? Dá uma olhada. Só tem a resposta 10. Por que só tem a resposta 10? O que ele disse aqui para você? O x é maior que o y. Se o x é maior que o y, x menos y não pode dar número negativo. Então, x menos y não pode dar número negativo. Então, esse daqui não convém. Então, por que esse não convém? Porque o x é maior que o y, então x menos y tem que dar um número positivo. Então, tá aí, ó. X menos y tem que dar 10, ok? Gente, então, ó, é o que eu estou te falando. Não existe uma regrinha para qualquer exercício. O que eu pensei quando eu vi essa equação? Para começar, eu estava misturando duas letras. Aí eu pensei o seguinte, ó, essa parcela e essa parcela, eu conheço isso. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Aí eu vi que se eu colocasse o menos em evidência, isso ficaria igual. Aí eu poderia usar aquela estratégia, né? X menos y eu chamei de k. Ok? Galera, então anota aí. Vamos dar uma olhada na questãozinha número 4. Vamos lá. Dá uma olhada aí rapidão. Então vamos lá. Anota esse daí rapidão. Vamos fazer a questãozinha 4 então. Questãozinha 4 diz assim. Meninos, ela não vai caber nesse espaço. Deixa eu já apagar aqui. Então vai. Então vamos continuar, hein? A questãozinha número 4, ela diz assim, hein? Olha só. Questão número 4. A questãozinha número 4 é o seguinte. Ele diz, ó, as medidas em centímetros dos lados de uma peça de madeira retangular são as raízes da equação. Então, olha só, ele disse que você tem uma peça retangular. Então, ele falou assim, ó, as medidas dos lados de uma peça retangular. Então, ele tá aqui, ó. Ele diz para nós, as medidas em centímetro dos lados de uma peça de madeira retangular são as raízes da equação. Gente, qual a equação? Vamos escrever ela aqui. Equação menos x à quarta menos x à quarta mais 5x quadrado menos 4 igual a 0. Então o exercício diz, ó, que as medidas dos lados de uma peça de madeira retangular são as raízes da equação. Então ele disse que isso aqui é uma peça retangular. São raízes da equação. Aí ele está querendo saber o semiperímetro dessa peça é igual a. Então primeiro a gente precisa resolver essa equação. Já fizemos uma parecida com ela hoje, meninos. Eu já te disse, ó. Se você só tem o x à quarta, o x quadrado e o termo independente, você pode organizar ela. Como? Isso aqui é menos x quadrado ao quadrado mais
5x² menos 4 igual a 0. Certinho? Aí você vai usar aquela estratégia. Ó. Qual é a estratégia, meninos? Você vai vir aqui e vai dizer que o x² vale y. Então, ó, você vai usar a estratégia que o x² ele vale y. Então, meninos, já vamos fazer aqui em cima a continuação do exercício. Olha só. Trocando x² por y, isso vai ficar menos y² mais 5y menos 4 igual a 0. Vamos fazer a fórmula de Bhaskara aí. Quem vai ser o delta? Delta vai ser b², que é 25, menos 4ac, que é 16. O delta vale 9. Então, y será menos b. Quem é menos b, gente? Menos b vai ser menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 3, sobre 2a. Aí vamos. Quem será o y'? Y' vai ser menos 5 menos 3, dá menos 8. Sobre menos 2, isso vai dar 4. Y, duas linhas. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Sobre menos 2, isso vai dar 1. Então, cuidado. Nós achamos valores de y. A equação são valores para x. Aí você vem aqui e termina o exercício. Ó. Você disse que x² é y. X² é 4. Então, que número eu levo ao quadrado que dá 4? O x pode ser mais ou menos 2. Ou x² você disse que é y. X² é 1. Então você chega que o x ele pode ser mais ou menos 1. Agora, meninos, como a gente está num problema aqui prático do dia a dia, ele disse que isso aqui é uma peça de madeira. Faz sentido o lado da peça de madeira ser um resultado negativo? Não. Então, se não faz sentido ser um resultado negativo, a gente chega que esse maior lado vale quanto? 2 centímetros e que esse lado vale 1 centímetro, certo? Então, o exercício está pedindo, ó, o semiperímetro dessa peça é igual a... Então, vamos responder, ó. Ele quer saber quanto é o semiperímetro da peça. Meninos, semiperímetro é a metade do perímetro, não é isso? Então, ó, vai ser 2 mais 2 mais 1 sobre 2. Então, semiperímetro é a metade do perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Quanto dá a soma dos lados? 2, 4, 5, 6. Dividido por 2, 3 centímetros. Gente, então eu preciso que você entenda isso, ó. Eu quero que você bata o olho numa equação dessa e já consiga enxergar que dá para usar essa estratégia para resolver o exercício, ok? Então vai lá, vou dar licença da frente para você anotar mais essa questão. Aí eu ainda quero fazer contigo o exercício número 5, vamos lá, hein? Anota esse daí, vamos fazer a questãozinha 5. A questão 5 vai dizer o seguinte. Fala assim, ó. Resolver no conjunto dos reais a equação. Raiz de x mais raiz de x mais 12 igual a 6. Gente, então vamos lá. Vamos resolver mais uma equação.
E agora uma equação que envolve raiz. Qual foi a dica que eu já te dei hoje nos exercícios anteriores? Eu dei a dica para você deixar a raiz sozinha. Só que agora tem duas raízes. Como é que eu vou fazer para deixar essas duas raízes sozinha? Concorda que não tem jeito? Que agora tem duas? Então o que vai acontecer? Olha só. Se tem duas raízes, a dica que eu vou te dar é o seguinte. Deixe uma delas sozinha de um lado. Vou deixar essa daqui sozinha. Ó. Vai ficar raiz de x mais 12 igual a 6 menos raiz de x. Então, vou te dar essa dica. Ó. Se tiver duas raízes, você vai ter que deixar uma delas isolada. Geralmente, deixa aquela que tem mais coisas dentro, que vai te ajudar. Agora, você vai vir aqui, vai pegar esses dois lados da igualdade e elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, o que vai ficar desse lado, gente? X mais 12. Agora aqui você vai tomar cuidado. Ó. Tem menino que faz 6 ao quadrado, raiz de x ao quadrado. Cuidado. Isso aqui é um produto notável. Produto notável é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 12, vezes o segundo. 12 raiz de x, mais quadrado do segundo, que é x. Aí dá uma olhada, ó. Esse mais x pode cancelar com esse mais x. Passa essa raiz para cá. O que vai ficar, gente? 12 raiz de x igual, passa esse 12 para lá, vai sobrar 24. Aí, meninos, passando esse 12 dividindo, você vai chegar aqui, raiz de x tem que dar 2. Meninos, é só você pensar, ó. Qual é o número que eu coloco no x, que quando eu tirar a raiz é 2? Então, x só pode ser 4. Então, você vai lá e coloca uma solução. Solução dessa equação só pode ser 4. Gente, então tá aí, ó. Vamos ver as dicas que eu te dei nessas duas aulas. Tem equações que você consegue organizar e ela vira uma equação do segundo grau, usando essa estratégia. Equações que tenham raízes, você tem que dar um jeito de deixar a raiz de um lado sozinha. Professor, e quando tem duas? Você vai pegar uma delas e deixar de um lado sozinho. Porque aí quando você levar ao quadrado, pelo menos uma raiz já desaparece, ok? E se precisasse, a gente elevaria ao quadrado os dois lados novamente. Meninos, então agora pode pegar o seu módulo 5 e tentar resolver os exercícios, que eu acho que você vai conseguir. A maioria são bem parecidos com esses aqui, certo? Deixa eu até marcar uns para você. Quer ver? Deixa eu marcar uns aqui que você poderá fazer numa boa. Olha só. Deixa eu te marcar uns aqui. Dá uma olhadinha, quer ver? Esse aqui acho que você já anotou. Qualquer coisa você pausa o vídeo aí e anota. Então, ó. Tem uns aqui que são bons de fazer, ó. Então, tipo uma tarefa. Tarefa. Lá na página 37 do seu livro 1. 37 e 38. Umas questõezinhas bem bacanas seria aqui, ó. A questãozinha 81. A questão 82. A questão 83. A 84 é um problema bacana. A 85 tem uma estratégia massa, parecida com a aula de hoje. Depois você tenta lá a 88. Depois você vai tentar a 91. A 92. Então assim, se você gosta muito de matemática, pode fazer todos, não tem problema não.
Mas tenta fazer pelo menos esse, que eu acho que você vai conseguir com as estratégias que eu te ensinei aqui hoje, beleza? Até mais, galera. Até o próximo vídeo nosso.